Irmão, já parou para pensar por que algumas pessoas desfrutam da abundância enquanto outras enfrentam constantes dificuldades financeiras? Será que há um segredo espiritual para experimentar uma vida próspera segundo a vontade de Deus? Imagine descobrir que a Bíblia contém um código para a abundância, algo que poucos conhecem e que pode transformar sua vida. Algo que não tem a ver apenas com dinheiro, mas com paz, propósito e plenitude em todas as áreas da vida? Muitos passam a vida inteira sem entender esse princípio divino, vivendo abaixo do que Deus realmente planejou para eles. Mas hoje, vamos desvendar essa verdade. A palavra de Deus nos ensina que a abundância não é apenas material, mas envolve alegria, saúde, relacionamentos e, acima de tudo, a presença do Espírito Santo. No entanto, existem barreiras espirituais que impedem muitas pessoas de viver essa realidade. O que será que está te travando? Existe algo que você ainda não percebeu? Nos próximos minutos, vamos explorar os segredos espirituais para viver a verdadeira abundância segundo o Espírito Santo. Você descobrirá verdades profundas que podem transformar sua vida e te levar a um novo nível de fé e provisão divina. Mas antes, escreva nos comentários: "O Senhor é minha provisão". Isso mostra que você crê que Deus tem mais para a sua vida. E já deixa seu gostei para que essa mensagem alcance mais pessoas. Agora prepare seu coração, porque o Espírito Santo tem algo poderoso para te revelar, a verdadeira fonte da abundância. Muitas pessoas acreditam que a abundância vem apenas do esforço humano, da inteligência ou das oportunidades da vida. Mas a Bíblia nos ensina algo muito diferente. A verdadeira abundância vem de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Davi, o homem segundo o coração de Deus, declarou essa verdade com confiança. Ele disse que não passaria por dificuldades, mas que nunca lhe faltaria o essencial, porque sua provisão vinha do Senhor. Quando confiamos em Deus como nossa fonte, não dependemos das circunstâncias. Isso significa que mesmo em tempos difíceis, o Espírito Santo nos guia, supre nossas necessidades e nos dá paz. O problema é que muitos buscam a abundância no lugar errado, em riquezas passageiras, em segurança material e até mesmo no reconhecimento das pessoas. Jesus ensinou isso de forma clara. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Aqui está um dos maiores códigos espirituais para a abundância. Quando priorizamos Deus, Ele cuida do resto. Mas será que estamos realmente buscando o reino primeiro? Ou estamos gastando nossas forças tentando garantir nosso próprio sustento, esquecendo que Deus é o provedor? A abundância segundo o Espírito Santo começa no coração. É um estado de confiança plena, onde sabemos que Deus está no controle e que Ele nunca deixará faltar o que realmente precisamos. Se você deseja essa abundância sobre sua vida, comente: "Minha provisão vem do Senhor". O segredo da semeadura e da colheita. Muitas vezes, as pessoas oram por abundância, mas se esquecem de um princípio fundamental do reino de Deus: a lei da semeadura e da colheita. A Bíblia é clara ao dizer que o que plantamos é exatamente o que iremos colher. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Isso significa que tudo na vida é uma semente. Nossas palavras, nossas atitudes, nossas finanças, nosso tempo. Quando semeamos generosidade, colhemos provisão. Quando semeamos fé, colhemos milagres. Mas quando semeamos dúvida, medo e escassez, infelizmente colhemos dificuldades. Jesus falou sobre isso quando contou a parábola do semeador. Mateus 13:3-9. Ele explicou que a qualidade do solo, onde a semente cai, determina o tipo de colheita que teremos.
Se o nosso coração está endurecido, cheio de preocupações ou distrações, então não conseguimos reter a palavra de Deus e frutificar. Mas se o nosso coração é um solo fértil, Deus faz crescer aquilo que semeamos e multiplica além do que podemos imaginar. Agora pense um pouco, qual tem sido a qualidade das suas sementes? Muitos pedem prosperidade, mas vivem uma vida de reclamação e ingratidão. Outros querem um casamento abençoado, mas semeiam desconfiança e palavras duras. Existem aqueles que querem bênçãos financeiras, mas não são fiéis nem no pouco. Será que estamos plantando o que esperamos colher? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, ceifará. 2 Coríntios 9:6. Esse princípio vale para todas as áreas da vida. Se você quer crescimento espiritual, plante tempo em oração e estudo da palavra. Se deseja relacionamentos saudáveis, semeie amor, perdão e paciência. Se precisa de provisão financeira, seja generoso e fiel. Deus deseja que vivamos em abundância, mas Ele nos ensina que a abundância vem para aqueles que sabem plantar corretamente. Se você recebe essa palavra sobre sua vida, escreva nos comentários: vou semear em fé e colher em abundância. A chave da obediência e a abundância. Muitas pessoas desejam viver em abundância, mas ignoram um princípio essencial que a Bíblia ensina: a obediência à vontade de Deus. Não basta apenas pedir bênçãos, declarar promessas ou semear com fé. Para colher os frutos da abundância, é necessário andar em obediência à palavra de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Deus nos dá uma condição clara: aqueles que ouvem e obedecem à sua voz viverão o melhor. Isso significa que a abundância está diretamente ligada à submissão à vontade do Pai. Mas o que significa, na prática, obedecer a Deus? Um dos maiores exemplos bíblicos de como a obediência gera abundância está na história de Pedro. Em Lucas 5, ele passou a noite inteira pescando, mas não pegou nada. No entanto, quando Jesus lhe disse para lançar as redes novamente, Pedro obedeceu, mesmo sem entender. O resultado? Uma pesca tão grande que quase afundou o barco. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Lucas 5:5. A abundância chegou para Pedro depois da obediência. Ele poderia ter duvidado, reclamado ou ignorado a instrução de Jesus, mas escolheu confiar. O mesmo princípio se aplica às nossas vidas. Muitas vezes, Deus nos pede para dar passos de fé, perdoar alguém, ofertar com generosidade ou deixar certos hábitos. Se resistimos, bloqueamos as bênçãos que Ele quer derramar sobre nós. Além disso, a Bíblia nos ensina que a obediência abre portas que o esforço humano jamais conseguiria abrir. O povo de Israel, por exemplo, só experimentou a terra prometida depois de aprenderem a confiar e obedecer a Deus. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Deuteronômio 28:12. Obedecer a Deus nem sempre é fácil. Às vezes, Ele nos pede para renunciar a algo, esperar o tempo certo ou agir de forma contrária ao que o mundo ensina. Mas quando seguimos a sua direção, Ele nos guia para um caminho de provisão e paz. A pergunta que precisamos nos fazer hoje é: estamos realmente obedecendo a Deus em todas as áreas da nossa vida? Será que há algo que o Espírito Santo já nos instruiu a fazer, mas ainda estamos adiando? Se você deseja viver a verdadeira abundância segundo o Espírito Santo, escreva nos comentários: eu escolho obedecer ao Senhor. A mentalidade da abundância. Segundo o Espírito Santo, a abundância não começa no exterior, mas dentro de nós. Muitas pessoas oram pedindo prosperidade, mas continuam presas a uma mentalidade de escassez.
A Bíblia nos ensina que a forma como pensamos pode nos aproximar ou nos afastar das promessas de Deus, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Se alguém acredita que sempre viverá na miséria, que nunca terá o suficiente ou que não é digno das bênçãos de Deus, essa pessoa limita a ação do Senhor em sua vida. O Espírito Santo deseja transformar nossa mente para que possamos viver conforme os princípios do reino. Romanos 12, 2 nos instrui: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que precisamos trocar pensamentos de medo e limitação por pensamentos alinhados com a palavra de Deus. A abundância não é apenas financeira, mas envolve todas as áreas da vida: saúde, relacionamentos, paz interior e crescimento espiritual. Mas para vivermos isso, precisamos renovar nossa mente. Jesus ensinou esse princípio quando multiplicou os 5 pães e 2 peixes. Os discípulos olharam para a escassez, pouca comida para uma multidão. Mas Jesus viu a abundância e agradeceu a Deus antes mesmo do milagre acontecer. Esse é o segredo: olhar para as promessas de Deus e não para as limitações ao nosso redor. Infelizmente, muitos não vivem a plenitude de Deus porque ainda carregam crenças erradas sobre Ele e sobre si mesmos. Algumas dessas crenças são: Deus não quer que eu tenha abundância, só o necessário. Não sou digno de ser próspero. Se eu tiver muito, estarei sendo ganancioso. As bênçãos de Deus demoram e são difíceis de alcançar. Essas mentiras impedem que a provisão divina se manifeste. Deus deseja que tenhamos o suficiente para suprir nossas necessidades e ainda abençoar outras pessoas. Quando entendemos isso, deixamos de lado a mentalidade de escassez e passamos a confiar em um Pai que tem prazer em abençoar seus filhos. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Se queremos viver a abundância segundo o Espírito Santo, precisamos mudar nossa mentalidade e alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Ele já preparou tudo o que precisamos, mas cabe a nós crer e agir conforme sua vontade. Se você recebe essa verdade, escreva nos comentários: eu escolho pensar como Deus pensa. Fidelidade nos pequenos começos e a porta para a abundância. Muitas pessoas pedem a Deus por abundância, mas não são fiéis naquilo que já possuem. A Bíblia nos ensina que Deus testa o nosso coração nos pequenos começos antes de nos confiar coisas maiores. Se não aprendemos a administrar bem o pouco, como receberemos o muito? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16, 10. Esse princípio se aplica a todas as áreas da vida. Muitos querem um grande ministério, mas não são fiéis na comunhão diária com Deus. Outros querem abundância financeira, mas não administram bem o dinheiro que já recebem. Há aqueles que querem relacionamentos fortes, mas não cultivam amor e paciência nas pequenas interações diárias. Deus observa como lidamos com o que já temos. Quando mostramos fidelidade e gratidão no pouco, Ele nos capacita para receber mais. O exemplo perfeito disso é a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30. Nessa parábola, um senhor entrega diferentes quantidades de talentos, moedas, a 3 servos. 2 deles foram fiéis e multiplicaram o que receberam, e como recompensa foram colocados sobre muito mais. Mas o 3º servo enterrou seu talento por medo e acabou perdendo tudo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
Mateus 25, 21. Aqui está um código poderoso da abundância segundo o Espírito Santo. Multiplicar o que Deus já nos deu. Mesmo que pareça pequeno, Deus deseja que usemos bem cada oportunidade, cada recurso, cada dom. Quando somos responsáveis com o que temos hoje, Ele nos abre novas portas. Outro exemplo é a viúva de 2 Reis 4. Ela estava desesperada, sem recursos, mas o profeta Eliseu lhe perguntou: "O que você tem em casa?" Tudo o que ela tinha era uma pequena botija de azeite. Porém, quando ela agiu em fé e obedeceu à instrução de Deus, o azeite foi multiplicado e a necessidade foi suprida. Isso nos ensina que a abundância não começa quando recebemos mais, mas quando valorizamos e usamos bem o que já temos. Por isso, antes de pedir por mais, pergunte-se: tenho sido fiel nos pequenos detalhes da minha vida? Tenho administrado bem os recursos que Deus já colocou em minhas mãos? Tenho valorizado e usado os dons e oportunidades que Ele me deu? Se você deseja viver essa verdade, escreva nos comentários: serei fiel no pouco para receber o muito. A generosidade como chave para a abundância. Um dos princípios mais poderosos sobre a abundância na Bíblia é a generosidade. O mundo ensina que para ter mais é preciso guardar, reter e acumular. Mas no reino de Deus, o caminho para a provisão é o oposto. Quanto mais damos, mais recebemos. Há quem dá generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 24. Isso acontece porque Deus procura corações generosos para canalizar sua bênção. Quando somos fiéis em repartir aquilo que temos, Ele nos confia ainda mais, para que continuemos sendo instrumentos de provisão. Jesus ensinou esse princípio quando disse: "Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo." Lucas 6:38. Isso significa que a maneira como damos determina a maneira como recebemos. Quando damos com fé e alegria, Deus nos devolve de forma multiplicada. A generosidade não se resume apenas a dinheiro. Podemos ser generosos com nosso tempo, atenção, palavras e dons espirituais. Deus deseja que sejamos um canal de bênçãos e não um reservatório fechado. Um grande exemplo bíblico disso é a história do jovem que entregou seus 5 pães e 2 peixes a Jesus. Aos olhos humanos, era muito pouco para alimentar uma multidão, mas quando colocado nas mãos de Deus, foi multiplicado e saciou milhares de pessoas, com sobras. Outro exemplo é o da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17. Durante um período de seca e fome, ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição. Mas em um ato de fé, ela decidiu repartir seu pouco com o profeta Elias. Como resultado, Deus multiplicou sua provisão e sua casa nunca mais passou necessidade. O que esses relatos nos mostram? Deus nunca despreza um coração generoso. Mesmo que pareça pouco, quando damos de boa vontade, Ele transforma esse ato em algo grandioso. Por outro lado, aqueles que vivem com medo de perder o que têm, acabam bloqueando o fluir da provisão divina. O servo que enterrou seu talento, em vez de multiplicá-lo, perdeu tudo. O jovem rico que recusou o chamado de Jesus por apego às suas riquezas, saiu triste e perdeu a maior oportunidade da sua vida. Se queremos viver a verdadeira abundância segundo o Espírito Santo, precisamos abraçar o espírito de generosidade, não apenas esperando receber algo em troca, mas confiando que Deus honra aqueles que dão de coração. Se você recebe essa palavra, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a ser generoso. O poder da gratidão na manifestação da abundância.
A gratidão é um dos segredos mais profundos para viver em abundância. Muitas pessoas não percebem que a forma como enxergam aquilo que já têm determina o que ainda irão receber. A Bíblia nos ensina que um coração grato atrai o favor de Deus, enquanto a murmuração e a insatisfação afastam as bênçãos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Deus deseja que sejamos gratos em todas as circunstâncias. Isso não significa aceitar a escassez ou deixar de lutar por melhorias, mas sim aprender a valorizar cada provisão, cada livramento e cada porta aberta. Quando somos fiéis na gratidão, estamos reconhecendo que Deus é nossa fonte, e isso nos posiciona para receber ainda mais. O próprio Jesus nos mostrou esse princípio na multiplicação dos pães e peixes. Diante da escassez, ele não reclamou, não duvidou, não se preocupou. Ele simplesmente agradeceu. E tomando os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Mateus 15:36. A gratidão libera o milagre. Quando reclamamos, focamos na falta e fechamos os olhos para as provisões de Deus. Mas quando agradecemos, reconhecemos a bondade do Senhor e abrimos espaço para que Ele multiplique o que temos. Um exemplo claro disso é o povo de Israel no deserto. Deus os sustentava com o maná diariamente, mas em vez de serem gratos, passaram a murmurar, desejando as comidas do Egito. O resultado? Passaram 40 anos no deserto, atrasando a promessa que poderiam ter recebido muito antes. Agora, pense, será que a falta de gratidão tem retardado alguma bênção em sua vida? Será que Deus já tem te dado sinais da provisão, mas você tem se concentrado apenas naquilo que ainda falta? A gratidão não apenas transforma nossa realidade espiritual, mas também afeta nossa mente e emoções. Pessoas gratas têm mais paz, menos ansiedade e uma vida mais plena, enquanto aqueles que vivem reclamando sempre sentem que falta algo. Os gratos reconhecem que Deus sempre provê aquilo que é necessário. Se quisermos viver a verdadeira abundância segundo o Espírito Santo, precisamos cultivar uma mentalidade grata todos os dias. Antes de pedir por mais, agradeça pelo que já tem. Antes de se queixar do que falta, louve a Deus pelo que Ele já te entregou. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários. Hoje eu escolho ser grato a Deus, buscando a abundância espiritual antes da material. Muitos associam a palavra abundância apenas à prosperidade financeira, mas a verdadeira abundância, segundo o Espírito Santo, vai muito além do dinheiro. Deus deseja que seus filhos vivam uma vida plena em todas as áreas. Mas a abundância mais importante é a espiritual, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. O mundo ensina que uma vida abundante significa ter riquezas, status e poder. Mas quantas pessoas têm tudo isso e ainda vivem infelizes, vazias e sem propósito? A abundância do reino começa quando temos paz com Deus, propósito na vida e alegria no Espírito Santo. Jesus nos alertou sobre a ilusão das riquezas materiais, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Mateus 16:26. Isso não significa que Deus não quer nos abençoar financeiramente. Pelo contrário, Ele se alegra em prover para seus filhos, mas a verdadeira abundância acontece quando nossa alma está cheia da presença de Deus. A paz, que excede todo entendimento, a alegria que não depende das circunstâncias, a confiança inabalável no cuidado do Pai. Isso sim é prosperidade verdadeira. Um exemplo disso foi o rei Salomão.
Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele não pediu riquezas, mas sim sabedoria para governar com justiça. Por causa dessa escolha, Deus não apenas lhe concedeu sabedoria, mas também riquezas, honra e uma vida próspera. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Aqui está um dos maiores códigos para a abundância. Quando priorizamos Deus, Ele nos dá tudo o que precisamos e muito mais. O erro de muitas pessoas é buscar primeiro as bênçãos e não o abençoador. Elas querem os presentes de Deus, mas não querem comunhão com Ele. O Espírito Santo nos chama para uma vida de plenitude espiritual. Quando estamos cheios da presença de Deus, Ele nos guia em todas as áreas: trabalho, família, finanças, ministério. E como consequência, a abundância material também chega, pois nossos passos são alinhados com a vontade do Pai. Se queremos experimentar essa abundância, precisamos perguntar: estamos buscando mais a Deus ou apenas aquilo que Ele pode nos dar? Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: buscarei primeiro o reino de Deus. Chegamos ao final deste estudo e se você acompanhou até aqui, parabéns. Poucas pessoas têm a dedicação de buscar esse conhecimento profundo sobre a abundância segundo o Espírito Santo. Isso mostra que Deus está falando ao seu coração e que Ele tem algo grande reservado para a sua vida. Ao longo deste estudo, entendemos que a abundância bíblica não é apenas financeira, mas envolve paz, propósito e uma vida cheia da presença de Deus. Aprendemos que a verdadeira fonte da abundância é Deus e não nossos esforços humanos. A semeadura e a colheita são princípios espirituais que regem nossas vidas. A obediência libera as promessas de Deus. Nossa mentalidade pode atrair ou bloquear a provisão divina. Ser fiel no pouco abre portas para o muito. A generosidade é um canal para a multiplicação. A gratidão transforma nossa realidade. Buscar primeiro o reino de Deus é a chave que coloca todas as outras coisas no lugar. Agora, a decisão está em suas mãos. Você vai apenas ouvir essa mensagem ou vai colocá-la em prática? A abundância segundo o Espírito Santo não vem para quem apenas conhece os princípios, mas para quem os vive no dia a dia. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho viver a abundância de Deus. Isso será um testemunho do seu compromisso com essa transformação. E antes de sair, lembre-se de que a sua interação com este vídeo faz parte da obra de Deus. Quando você curte e compartilha esta mensagem, outras pessoas têm a chance de conhecer esses princípios e transformar suas vidas também. Então, clique em gostei e envie para alguém que precisa ouvir essa palavra. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Aqui, estudamos a palavra de Deus com profundidade e cada vídeo pode ser a resposta que você ou alguém próximo precisa. Para finalizar, reserve alguns minutos para ficar em silêncio e agradecer a Deus. Deixe essa palavra frutificar no seu coração e permita que o Espírito Santo continue falando com você. Que Deus te abençoe e te conduza a uma vida de abundância verdadeira.